Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da FUVEST do ano de 2022, é a questão número 54. A questão diz assim: dois fios muito longos transportam cada um deles uma corrente elétrica de intensidade I. Tem uma corrente aqui subindo, outra corrente aqui descendo, conforme indicado na figura. Uma partícula de carga mais Q, carga positiva, situada a uma distância r de cada um dos fios, move-se com velocidade constante, um movimento uniforme, ao longo do eixo Z, ou seja, para cima, vertical sentido para cima. O módulo e o sentido da força magnética atuando sobre a carga devido ao campo magnético produzido pelos fios são dados por... Pessoal, primeira coisa, uma questão muito completa, né? A gente vai determinar o sentido desse campo magnético produzido pelo fio 1, vamos chamar aqui de fio 1, e o sentido do campo magnético produzido pelo fio 2. Depois vamos analisar o sentido da força magnética, né, agindo aqui na partícula, tá legal? Então vamos lá. Vamos fazer uma rápida revisão aqui, né? Primeiramente, nós vamos usar a regra da mão esquerda e a regra da mão direita. A regra da mão esquerda, você levanta a sua mão aí, faz esse movimento que está aqui na imagem, tá? A gente tem que o polegar representa a força magnética, tá? Tem que abrir bem os dedos, tá, pessoal? Faz um ângulo de 90 aí, força magnética. O B é o indicador, representa o campo magnético, e a velocidade é representado pelo dedo do meio, tá legal? Então a gente tem até um macetinho para lembrar: faça bom vestibular, força magnética, campo magnético e velocidade, tá bom? Então esse daqui nós vamos aplicar a regra da mão esquerda para a carga, para determinar o sentido da força magnética, tá legal? E para o fio nós vamos usar a regra da mão direita. A regra da mão direita existe algumas variações, tá? Eu gosto de utilizar essa daqui, que você faz assim com a mão, tá vendo? Retinha. O polegar representa a corrente elétrica e o B representa, e os seus dedos, né, juntos assim, igual tá aqui, representam o campo magnético. Então você vai colocar o seu dedão no sentido da corrente. Por exemplo, aqui ele tá para cima, a corrente no sentido do fio tá para cima. Se você der um tapa, né, no papel, a gente tem que estar entrando, olha só nesse sentido aqui. A gente representa entrando como um X, uma bolinha com um X, assim, entrando. Então isso quer dizer, se você botar a mão aí no seu papel, coloca a mão na sua mesa, dedão para cima, dá um tapa. Ele entrou, deu a volta e saiu para o outro lado. Então ele ficou fazendo esse movimento aqui que eu desenhei, tá bom? Então a gente representa dessa forma. Se ele estivesse descendo, você colocaria o polegar para baixo, daria o tapa, ele estaria entrando pelo lado oposto, tá bom? Treinei bastante a regra da mão, porque ela cai demais nos vestibulares. Então, a gente primeiramente vai fazer a regra da mão direita para o fio 1, ou seja, polegar no sentido aqui para cima, deu o tapa, entrou por esse lado e sai pelo outro, tá? E fica girando. Tá? Entra por um lado, sai pelo outro e fica girando. É uma forma da gente representar no tridimensional. Aqui, corrente para baixo, ou seja, polegar para baixo. Deu o tapa com os dedinhos, o campo entrou pela minha esquerda e saiu lá pela minha direita. Tá ok? Então, a gente desenhou aqui o sentido do campo magnético, aí que vai estar influenciando aí na força magnética dessa carga. Agora a gente vai usar a esquerda, lembra como que é? Faça bom vestibular. Força, campo magnético e velocidade. Então a gente tem que a velocidade, que é o seu dedo do meio, tá para cima. O seu campo magnético tá entrando no papel. Tá entrando, você vai colocar o seu dedo indicador apontando para a tela do computador. No caso aqui a gente está no computador, né? Apontando para a tela, velocidade para cima, força magnética vai estar para a esquerda, tá? Aqui, ó. Força magnética vai estar para a esquerda. Você vai apontar com o indicador para dentro, velocidade para cima, o seu polegar vai estar apontando para a esquerda, tá legal? Então já sabemos o sentido da força magnética. Ela tá aqui, ó, apontando para esse sentido aqui, que é o quê?
um negativo de y, tá legal? A gente vai usar o referencial que ele adotou aqui. Então, ele, além de saber o sentido, ele pede também o módulo. Então, para isso, nós vamos utilizar a equação da força magnética na partícula. Força magnética igual a Q, que é a carga, o valor da carga, em módulo, vezes a velocidade da partícula, vezes o campo magnético, vezes o seno do ângulo θ, tá ok? Então, nós vamos escrever aqui. Força magnética igual a QVB seno de θ. Então, a minha força magnética vai ser a minha carga positiva Qzão, vezes a minha velocidade, ele dá por V maiúsculo, vezes o meu campo magnético. Quem vai ser o meu campo magnético? Pessoal, aí que era uma pegadinha também, né? Ele fala assim no Note a Dot: o campo magnético produzido por um fio muito longo, transportando uma corrente de valor I, tem módulo aproximadamente dado por μ0I, dividido para 2πr. Eu coloquei aqui também, pessoal, esses aqui todos são prints do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Todo o conteúdo de física, desde cinemática até física moderna, resumido para você. Então, campo magnético no fio é dado por μ0. μ0 é 4π vezes 10 a menos 7, que é a constante de permeabilidade magnética no vácuo, tá? E é a corrente elétrica, dividido por 2 vezes π vezes R. O que é R? R é a distância entre o ponto P, que é o ponto onde está o campo magnético, e o fio, tá legal? Então, ele deu pra gente a equação, não precisava lembrar. Mas se você jogar ela aqui direto, pode dar um problema. Por quê? A gente tem 2 fios, tá? E como os 2 estão entrando, a gente vai ter um campo magnético total, que vai ser o campo magnético do fio 1 mais o campo magnético do fio 2, tá legal? Então, o meu campo magnético total vai ser igual a... Quem é o campo magnético do fio 1? μ0I dividido para 2πr. E quem vai ser o campo magnético 2? μ0I dividido para 2πr. R é a distância da partícula até o fio, né? A gente está querendo saber entre esses 2 campos. Como os 2 estão entrando aqui dentro, a gente soma, tá legal? Então, meu campo magnético total vai ser 2μ0I sobre 2πr. Corta o 2, tá vendo que dá diferença? Aí o problema seria as alternativas, se você não lembrasse de fazer isso. O R eu vou botar maiúsculo porque aqui tá maiúsculo, tá? Então, μ0I sobre πr vezes o seno de 90, que é 1. Então, a minha força magnética vai ser QV e multiplica μ0I sobre πr na direção e sentido de menos y. Pessoal, essa questão, se eu não me engano, ela foi anulada porque faltou a letra V, né, nas alternativas, né? Faltou aí a letrinha V aqui da velocidade, né? Então, possivelmente era para ser a resposta letra B. Então, pessoal, essa questão foi anulada, tá? Porque faltou o V aí da velocidade da força magnética, né? Vou marcar aqui para vocês tirarem o print, mas era uma questão muito bem feita, tá? Foi realmente aí talvez um erro de digitação, alguma coisa assim, né? Ela estava toda elaborada certinha. Então é muito importante você estudar aí força magnética, campo magnético, regra da mão esquerda, regra da mão direita, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Se vocês gostaram dessa resolução, peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço, até a próxima questão.